volte a ficar funcional. Porque muitas vezes um trauma acontecido na infância, um trauma acontecido no parto, ou então lá na juventude, ao longo da vida, cada um desses eventos, de alguma maneira, vai lentificando esse cérebro. Então, essa pessoa se torna procrastinadora, depressiva, com ideação suicida e várias outras questões difíceis no emocional, ou ele vai acelerando. E essa pessoa fica impulsiva, reativa, briguenta, não consegue se manter no relacionamento, tem uma aceleração muito grande, não consegue ser fiel nos relacionamentos, porque tem uma mente acelerada demais. Então, vai trazer uma série de desdobramentos, qualquer coisa que esteja funcional ou disfuncional nesse cérebro. O que nós fazemos no consultório é mapear o cérebro dessa pessoa, identificar qual é a questão e então iniciar ali com os protocolos de treinamento. E como é que você iniciou com esse processo, né, dentro da gama tão grande que tem as terapias? Como você se encontrou dentro dessa sua área? Então, eu sou formada e trainer em programação neurolinguística, né? A PNL entrou na minha vida num momento muito difícil, quando eu precisava muito de terapia por conta da depressão, estava num processo de separação e foi um momento muito, muito caótico. Eu já vinha de uma vida emocional muito caótica e eu não entendia por quê. Depois, ao longo do tempo, eu tive o diagnóstico de autismo, teve o diagnóstico de autismo nos meus filhos, um autismo de nível de suporte 1, que não tinha nenhum comprometimento, né, na inteligência, no cognitivo, porém que atrapalhava demais na desregulação emocional. Então eu brigava muito, eu brigava no trabalho, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. E ao longo da minha vida eu fui buscando processos que me ajudassem, mas era muito difícil algo que fosse efetivo. Encontrei então a PNL e na PNL me encontrei assim para a vida, né? A PNL veio e fez uma transformação na minha forma de reagir às coisas, mas também me mostrou um novo horizonte. As pessoas me procuravam muito para pegar dicas, entender como resolver seus problemas, e quando eu vi eu já estava atendendo. E na prática, só para a pessoa entender o que na prática, o que a PNL faz, né? Porque programação neurolinguística, ok, mas na prática, o pessoal que nunca nem ouviu falar. Ela vai você vai reprogramar seus comportamentos, sua forma de pensar, de reagir às situações, utilizando comandos mesmo, né? Utilizando técnicas, como uma técnica, por exemplo, que a gente faz muito em consultório, que é a linha do tempo. É retornar naquela história que eu vivenciei, naquele trauma, no exato momento do trauma, mas não mais para contar essa história ou simplesmente vivenciar a experiência da dor, mas ressignificar no meu cérebro. Eu conto uma outra história para o meu cérebro. Então, uma coisa que eu gosto sempre de explicar, quando as pessoas não entendem muito como funciona a PNL, é bem simples. O nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Tudo aquilo que o meu cérebro pode imaginar ou aquilo que eu posso colocar na frente dele, ele tem como uma realidade, ele não sabe separar. Então, a gente utiliza na PNL esse recurso e vai criar a neuroplasticidade cerebral. O que é isso? Eu vou naquele evento, eu crio uma nova história, uma nova sensação dentro daquele evento traumático e ele vai criar uma nova rede neural, que vai me trazer novos comportamentos e novas reações, muitas vezes imediatamente. E foi isso que aconteceu comigo, né? Comecei a mudar muito rápido. Os processos de terapia, então, foram aparecendo, além da PNL, várias outras ferramentas, como você mesmo falou, o que mais tem é ferramenta hoje, né? Sim. E aí, muito por conta do meu filho, porque eu, apesar do autismo, sou uma pessoa muito mais expansiva, o meu filho já tinha uma dificuldade muito grande com a realização das coisas, com ter relação com as pessoas, era muito fechado, tinha um processo extremamente introspectivo. E eu fui buscar o neurofeedback para isso. Eu já conhecia a neurociência, já estudava a neurociência, e quando eu conheci a neuromodulação, eu vi que ali era uma possibilidade de fazer uma mudança real no cérebro. Não ia ser um medicamento que simplesmente ia abafar um sintoma. Não ia ser uma fala que simplesmente ia dar uma acalmada naquele passado, naquela história, mas efetivamente ia trabalhar no cérebro. E foi assim transformador na minha família e tem sido aí em centenas de pacientes que passam pelo meu consultório hoje. E esse aparelho que você tem lá no teu consultório, como que ele funciona? Sim, é um aparelho de eletroencefalografia quantitativa. Então, quando você vai ao médico e faz um encefalograma, né, ele vai aparecer ali as ondas cerebrais, mas você nunca consegue fazer muito bem a leitura daquilo ali, só um especialista. Ali no nosso caso, ele vai aparecer, além das ondas, a quantidade e a velocidade que essas ondas estão passando em cada região.
Vai aparecer para nós, inclusive, ele é um aparelho assim pequenininho, né, e portátil. A gente coloca aqui atrás na cabeça da pessoa com um capacete, liga os eletrodos e vai rastrear nesse cérebro todo o funcionamento dele. Inclusive é bem interessante, Andressa, que a gente consegue ver a comunicação entre os neurônios, como está, se esse cérebro tem trauma ou não, se essa pessoa tem dificuldades cognitivas de aprendizado, a fala. Tudo que se relaciona a comportamento e emoção vai aparecer ali. Inclusive, é muito legal porque o cérebro ele não mostra para a gente somente no resultado do mapa o que a pessoa está hoje, mas para onde ela está caminhando. Então, chegam muitos pacientes que no mapeamento já aparece o pânico. Já aparece muitos pensamentos intrusivos que a pessoa ainda não está tendo, mas que o cérebro dela está caminhando para aquilo pela aceleração que ele apresenta ou pelo freio muito puxado que ele apresenta, né? Então, eu falo que é se olhar por dentro de você, desenhado num papel, né? Porque quando a gente faz, esse é o primeiro exame que a gente faz, o exame de eletroencefalografia, a gente chama de mapeamento cerebral. Ali vai aparecer o funcionamento e a partir desse funcionamento, aí sim, eu vou pegar pedacinho por pedacinho desse cérebro, vou estudar como essas redes deveriam estar para funcionarem melhor e aí a gente vai criar um treinamento. Olha que legal. E esse é um programa, como é que funciona? Você fez ali a análise, né, do cérebro da pessoa e dentro desse trabalho você projeta ali, se a pessoa tem pânico, se tem depressão. Como é que funciona na prática depois? O que a gente vai fazer, a gente vai ter encontros semanais. Então, muitas pessoas chegam no consultório com questões traumáticas, histórias, conteúdos difíceis de história. Nem todas a gente consegue já lidar com essa história, porque a pessoa entra em crise. Uhum. Então, a gente coloca ela no treinamento, e o treinamento é uma maravilha, todo mundo ama. Por quê? A gente vai pôr o capacete, vai pôr os eletrodos naquela região específica e vai colocar a pessoa de frente a uma TV. Ela vai ficar assistindo televisão, o seu programa preferido, independente de qual seja. Porque o que eu quero é que essa pessoa preste atenção nessa tela. Eu vou estar lá com o computador, eu vou projetar o programa em cima da tela como se fosse uma película. E toda vez que esse cérebro ele está inibindo ou realçando a onda que eu determinei lá no aparelho, essa tela vai clarear ou escurecer. Então, o nosso cérebro também é muito inteligente, até brinco que parece uma outra pessoa morando dentro da gente, né? Por quê? Porque o cérebro entende lá pela segunda sessão que a tela está muito escurecida porque ele precisa inibir ou realçar a onda que eu coloquei lá no programa, onde está o eletrodo trabalhando com a neuromodulação. Então, o cérebro, ele começa a criar estratégias para clarear essa tela. O cérebro sempre vai querer só o que é bonito, o que é clarinho, né? Então, a gente utiliza desse recurso... O mínimo esforço, né? O mínimo esforço. Então, a gente utiliza esse recurso para poder fazer essa neuroplasticidade acontecer ali em tempo real. Então, a pessoa vai estar assistindo TV e também vai ter um sininho com um som de hertz, né? Um som binaural que vai ficar passando no ouvido dela junto com o filme. E qual que é a vibração que vocês usam? Aí o programa, o sistema vai liberar de acordo com o treino da pessoa. Isso é feito pelo programa. Nossa, né? Legal. Porque daí ele vai encontrar como está dentro daquele mapeamento, dentro do que eu planejei, dentro do que vai inibir e realçar, ele vai colocar especificamente para aquela pessoa. É muito legal. E aí o que acontece? Incomoda também, né? Um sininho no ouvido. Sim. Junto com o filme. E esses sons de hertz, eles são meio chatinhos, né? Então ele vai ficar aquele sininho tocando e aí o próprio cérebro também vai encontrar um caminho para fazer essa tela ficar mais clara e o sino diminuir. É bem interessante porque alguns pacientes começam a melhorar e eles começam assim, Mari, acho que o aparelho está desligado. Porque a tela está bem clarinha, eu não estou mais escutando o sininho. E na verdade é só o cérebro dele que já conseguiu entrar naquilo que a gente precisava, que é o funcional. Então, é super interessante. Aí, depois que essa pessoa se estabiliza um pouco emocionalmente, aí a gente coloca incluso técnicas como da linha do tempo, ressignificação de crenças a partir da PNL. A gente vai trabalhando alguns desengates com essa pessoa. Mesmo assim, ela continua fazendo a neuromodulação, que já não é na frente da TV, mas daí é com outro aparelho que se chama estimulação transcraniana. Né, por corrente contínua. Então, é um aparelhinho portátil, a gente coloca ali na cabeça da pessoa e ele vai também criar um fortalecimento numa rede neural, enquanto a gente está trabalhando o trauma com ela.
É bem bacana. E me diga uma coisa, aqui em Curitiba, quantas pessoas têm essa especialidade? Porque eu conheço muitos terapeutas e poucos que têm essa especialidade. Sim, hoje que eu tenho conhecimento, nós estamos na faixa de umas 10 pessoas que são da mesma linha de neurofeedback que eu trabalho, né? Eu trabalho hoje com o aparelho mais moderno que tem no mercado, e ele é uma produção brasileira, olha que interessante, premiado no mundo inteiro, e ele é super moderno. Então a gente tem algumas pessoas aqui em Curitiba que atendem. No Brasil todo estamos nos 300 é pouco, e poucas né? pessoas. Para tantas milhares de pessoas que tem, pouco, é pouco para a quantidade. E você me conta assim, um caso que realmente te chocou, que você falou, nossa, esse deu resultado. Nossa, eu poderia ficar tarde falando de vários casos aqui, mas eu posso te trazer, inclusive, 2 casos, né, incríveis, né? Um deles é esse caso de autismo que eu citei lá no início, que inclusive é o meu filho. Inclusive a história dele saiu no livro, né? Eu saí como coautora de um livro agora sobre neuromodulação, trazendo exatamente a história dele. Porque ele tinha uma mente ainda muito infantil para a idade dele, o desenvolvimento dele tinha paralisado num determinado período, ele estava com 18 anos e ele atravessava a rua sem olhar, ele mal conseguia se comunicar com as pessoas, uma ansiedade generalizada a ponto de tomar medicamento para toque, tarja preta, e para ansiedade. E o neurofeedback, assim, transformou ele dentro de 25 sessões, ele era outra pessoa, a ponto dele falar, mãe, esse trabalho libertou a minha alma. Inclusive, essa é a primeira frase que tem ali no meu capítulo. Ele tá com quantos anos? Hoje ele vai estar com 23 anos, né? E o Isaac, ele tá assim, com uma vida funcional, normal, trabalhando, estudando, finalizando a faculdade dele presencial, com muitos amigos. Uma vida normal de um rapaz de 23 anos. E não toma medicação? Nenhuma. Não toma mais nenhum medicamento, né? Para ansiedade, para toque. Esses medicamentos foram retirados logo no início do tratamento pelo próprio neurologista. Essa é uma coisa importante. Nós não retiramos medicamento de nenhum paciente, mas todos os pacientes que chegam no consultório, muitas vezes com medicamentos psiquiátricos de uma vida inteira, o médico aos poucos vai retirando esse medicamento porque a pessoa não vai mais precisando dele. Então a remissão assim é de 90% dos pacientes saírem do medicamento. Um outro caso, que eu acho que é o caso mais incrível que a gente teve, é de uma garota de 21 anos que chegou para nós há 3 anos, ela não saía de casa, ela tinha 4 tentativas de suicídio gravíssimas a ponto de ficar na UTI, tomava carbolítio, já teve internação dia e nada resolvia. E ela veio para a gente durante assim, mais de 20 sessões, a gente não tinha resultado nenhum. Então, a mãe estava quase desistindo do processo. E essa é uma coisa importante. Cada cérebro é um cérebro. O cérebro dela é um cérebro muito resistente, muito rígido, demorou mais. Porém, quando a gente chegou na sessão 28, ela deu uma virada. E toda vez que ela pensava em suicídio, ela disse que dava vontade de rir. Ela falou, não sei o que está acontecendo comigo. Parece que esse caminho não funciona mais. E ela foi assim, se levantando. Hoje, essa menina está no 2º ano de psicologia. Ela tem uma vida funcional, ela já está dando aula. E era uma pessoa que há 3 anos não saía de casa. Né? Ela não teve mais ideação suicida. Ela não toma mais medicamento. Então, é uma transformação na vida que a família chega a ficar assustada no começo. É uma virada de chave, realmente. É uma virada de chave. E daí as pessoas começam a perguntar, meu Deus, mas o que aconteceu? E ela está muito diferente, eu não reconheço essa pessoa. Porque talvez a família, durante uma vida inteira, viu uma pessoa depressiva e dependente. De repente, ela já não é mais essa pessoa e ela já está independente. E aquilo que talvez ela achava que gostava, ela também já não gosta mais. Porque agora ela está uma pessoa funcional. Então, muda tudo. Olha, pessoal, a importância da gente entender. Como eu também sou terapeuta, a gente recebe muitas mães desesperadas com seus filhos autistas. Sim. Porque aumentou muito a quantidade, né, de autismo, enfim. E olha que existe esperança. Então, para você aí que está ouvindo, pessoal, tenha esperança. Não entregue, assim, toda a tua dor em cima de um diagnóstico. Acredita que aquilo pode acontecer. Então, tenha terapia. Tem os florais quânticos, que é a Fisioquântica, que é uma empresa também que tem os florais incríveis para quem tem essa disfunção. E dentro disso, agora, né, a gente tem apresentando essa tecnologia também com a Mari. Sim. E dentro do processo, Mari, qual que é mais ou menos o tempo de atendimento?
28 sessões seria o quê? Mais ou menos? Não, na verdade, assim... Por mês, uma vez por semana? Isso. A gente só trabalha com pacote de 10 em 10 sessões, então esse paciente vai ter um protocolo iniciado e finalizado dentro de 10 sessões. Como a gente está lidando com o cérebro e a gente vai fazer uma mudança nessa membrana neuronal, a gente não faz para o paciente fazer por sessão, porque a pessoa começa a melhorar e ela some do processo. E a gente não terminou de criar aquela rede. Então, a gente trabalha com protocolos de 10 em 10, sempre neurofeedback, no mínimo serão 20 sessões. Né? Porque a gente tem que entender que a gente não está indo lá conversar sobre um tema apenas. A gente está criando uma mudança física nessa membrana neuronal. Essas estruturas desses neurônios, essas sinapses, elas fisicamente estão sendo remodeladas. Então, a gente precisa iniciar esse processo e finalizar. Meus pacientes ficam a média de 20 a 40 sessões. Então, vai depender muito do paciente. Agora, tem aqueles casos dos pacientes que tiveram uma transformação tão grande, CEOs de empresa, empresários, estudantes, que hoje eles fazem neuromodulação apenas para continuar melhorando a performance cerebral. Então, independente de você ter um transtorno, uma patologia ou simplesmente uma disfunção emocional, você pode fazer neurofeedback, treinamento cerebral, para ter ainda mais resultado dentro do que você tem já de conteúdo em você, né? Então, é muito legal porque é para todas as pessoas. É porque quem busca a contínua melhora vai, né? Quando conhece, acredito, que já viu o resultado, vai querer. Sim. E aonde você atende? Como é que funciona para o pessoal entrar em contato? Inclusive, pessoal, vou deixar aqui o WhatsApp para quem é ouvinte aí da Rádio Paraná, tiver dúvidas, sugestões, temas, vocês mandem um WhatsApp, é 41 99 91 90 5557. Então, pessoal, mandem mensagem para nós, tragam sugestões, temas que vocês acham importantes. Por quê? Porque o Alloterapia tem justamente essa missão. A medicação é importante, a tradicional mas a gente trazer ferramentas que auxiliem o processo de cura, que auxiliem o processo de... seja qual for que você queira sair de um ponto e chegar até outro ponto. Então, dentro disso, a gente traz ferramentas para vocês. Então, é importante, pessoal, a participação de vocês, né? Então, tragam temas, tragam sugestões, dúvidas, perguntas. Mais uma vez, eu vou colocar vou falar o número 419 91 90 5557. Eu vou contar o meu caso para vocês, para você ver a importância do nosso cérebro. Eu tive papiloma de laringe. Eu fiz 5 cirurgias na corda vocal. Então, papiloma de laringe é tipo uma verruguinha que tem na corda vocal. E, pessoal, eu busquei muito, né? Queria entender o porquê que isso aconteceu comigo. E dentro de uma das ferramentas que eu trabalho, que é o Theta Healing, a minha voz voltou. Porque dentro a nossa corda vocal ela é o tamanho de um grão de arroz. E quando o som passava, ele não saía som. Então, ele estava com umas falhas. E dentro disso, eu consegui fazer com que esse processo voltasse. Justamente por acreditar, buscar as terapias. Então, Reprogramou, né? Reprogramei. Isso. Então, essa é a importância. Então, acreditem, porque realmente dá certo. O nosso cérebro é muito poderoso. Sim. A nossa mente, ela pode tudo. Com certeza. Né? E dentro daquele tema que o pessoal fala, eu nasci assim, vou morrer assim. Não existe, não existe. Cancela essa crença. Só se você escolher, né? Exatamente. Cancela essa crença. E dentro dos teus pacotes, eu sei que você também trabalha com rodas de cura, processo com mulheres. Isso, nós temos o movimento Mulheres que Renascem, que é um movimento que nasceu a partir da necessidade de depois levar essas mulheres para a cura do seu feminino, das suas histórias de vida, né? Muitas das pacientes pediam essa roda de mulheres e a gente iniciou o movimento Mulheres que Renascem há 2 anos. Nós temos, até então nós tínhamos turmas mensais, agora nós teremos imersões. Olha. Em junho já teremos uma imersão fantástica que vai acontecer ali em Campo Largo, onde a gente mergulha realmente, posa lá, né? Já com alimentação, estadia, tudo incluso na sua inscrição. E a gente vai trabalhar daí sim processos de terapia profunda, que a gente no consultório nem sempre tem a possibilidade de fazer, né? É um trabalho fantástico também. E aí a gente associa também com o trabalho em grupo a respiração holointegrativa, que é o processo de expansão de consciência. Eu realmente acredito que nós somos seres integrais, né? Nós somos muito mais do que só o nosso cérebro.
Nós somos corpo, mente, espírito, alma, energia. São tantas as coisas que nos compõem e a gente procura, com o trabalho do Siga Transformando, que é o nome da minha clínica, abranger todas essas áreas. E aonde que é a tua clínica? Eu tenho a clínica ali na Rua São Francisco, no centro histórico de Curitiba. Fica bem para a rua que fica de frente para o Largo da Ordem, né, próximo da Catedral da Tiradentes. O número é 232, nossa sala é 312. O edifício se chama Green Center e, inclusive, é um edifício maravilhoso que no terraço a gente faz muitos processos terapêuticos, né? Porque parece que você está dentro de um jardim, assim. Então, é um lugar bem especial. Não é um prédio novo ali? É um prédio novo, ele está ali há pouco tempo. Acho que eu sei qual que é. E deixa teu telefone já e as tuas redes sociais pro pessoal. Tá, a minha rede social é o @sigatransformando.oficial e o @mulheresquerenascem.oficial. E o nosso telefone é o 41 99525 5902. Depois, pessoal, a gente vai colocar lá nas redes sociais a descrição, tudo certinho para vocês estarem seguindo, também acompanhando o trabalho da Mari. Por quê? Porque a gente precisa, né, Mari? Todo mundo... Hoje, o nível de estresse, o nível de ansiedade está muito grande. Então, a gente tá... Nesse mundo imediatista que a gente vive, a gente precisa dar um tempo e olhar para nós. Eu vou te dizer, Andressa, que eu passei por 3 tentativas de suicídio graves assim na minha vida. Passei por muitos processos difíceis e de dor. Foi a terapia que me ajudou a transformar essa situação, né? E consegui hoje ajudar outras pessoas. Chegou um momento em que eu não tinha mais esperança de mudança para mim. Porém, a gente nunca pode perder a esperança. Sempre vai aparecendo uma luzinha no fundo do túnel. E se a gente vai acompanhando e seguindo, a gente encontra a saída. E foi isso que eu fiz. A terapia mudou a minha vida e por isso eu criei o Siga Transformando. Siga transformando a sua e outras vidas. Porque quando você muda, você realmente muda o mundo ao seu redor. Você acaba irradiando isso para as pessoas ao seu redor. E você quer passar... Porque assim, eu sempre falo, uma pessoa feliz faz outras pessoas felizes. Isso. E uma pessoa triste faz até mais forte a energia, né? Com certeza. Então, a gente está nesse mundo, às vezes a gente chega em algum lugar, aquele ambiente pesado, aquele ambiente cansado. Justamente por quê? Porque as pessoas estão assim. Tomar remédio só vai cobrir ali aquela situação. Né? Ele anestesia, né? Eu gosto muito de colocar também nessa tua fala, achei super importante. A gente está cheio de pessoas cheias de dor. Quem está ferido, fere. Exatamente. Então, uma coisa que eu aprendi a baixar muito ao longo desses 10 anos como neuroterapeuta é o meu julgamento sobre as pessoas. Onde você encontra uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito grosseira, uma pessoa muito brava, ali tem uma pessoa com muita dor. Então, de repente, se você conhece uma pessoa assim, ao invés de julgar, apontar o dedo, talvez uma boa solução seria indicar um processo de cura, né? Porque essa pessoa está precisando ser acolhida e ser curada. E eu sou essa pessoa também, né? Eu já fui uma pessoa muito difícil de se lidar e encontrar caminhos que me acolhessem a minha dor mais do que julgassem, foi fundamental para eu estar aqui hoje. Olha que bacana. E você é o exemplo daquilo que você pratica, né? Isso, exatamente. Acredito que quando a gente passa por essa dor num processo terapêutico, a gente pode falar com mais ciência e com mais verdade, né? Ajudar a transformar aquela pessoa, mostrar o caminho para ela. Dentro desses 10 anos, uma qualidade que eu tenho, assim, tem algumas teses, mas eu queria ver a sua. Por que você acha que aumentou tanto o número de pessoas que estão diagnosticadas com autismo, na sua opinião? Tá, então assim, primeiro, eu não acredito que aumentou o número de pessoas diagnosticadas com autismo porque apareceu o autismo a mais. Eu acredito que antes as pessoas não tinham diagnóstico. Por exemplo, eu na infância tinha muitas características de autismo que não eram reconhecidas e que na época em que eu era criança, hoje eu estou com 48 anos, era um retardo mental. Era assim que era tratado. Era tratado de outra forma, né? Então, ao longo do tempo, a ciência vai evoluindo. Eu amo a ciência, é por isso que eu estudo a ciência há muitos anos. A ciência foi evoluindo e hoje o diagnóstico está muito mais assertivo. Existem vários processos e profissionais realmente capacitados para isso. A grande importância é que se procure a forma correta. E eu vou até ensinar aqui como é a forma correta de um diagnóstico. Você tem que passar por um neuropsicólogo. Não é apenas um psicólogo, é um neuropsicólogo especialista em diagnóstico. Ele vai fazer alguns testes. No caso de crianças, 10 encontros são 10 testes diferentes. Olha a importância, pessoal. Não fique trazendo diagnóstico que às vezes alguém criou para o seu filho. Não. Adulto, 8 sessões
E assim foi o meu processo também. Em cada uma dessas sessões vai ser visto ali se você tem indicador de ansiedade, depressão, autismo, TDAH, vai aparecer o QI e vários outros indicadores. Tendo este pré-diagnóstico da neuropsicóloga, esse ainda não é um laudo definitivo. Essa pessoa precisa passar por um neurologista. Né? Eu consulto com um neurologista que é especialista na descoberta e diagnóstico de autismo em adultos, mulheres especialmente. Porque na mulher adulta é muito mais difícil diagnosticar. Por quê? Porque a mulher adulta ela já aprendeu mascarar, ela já aprendeu copiar as atitudes e comportamentos, ela se camufla muito melhor. O homem já não consegue mascarar tanto. Então, precisa realmente ser alguém especialista para fazer isso, né? Hoje o que a gente tem muito, Andressa, infelizmente, são médicos que ou invalidam o diagnóstico ou que na primeira sentada na frente da pessoa já diz, teu filho é autista. Rotula, teu filho tem TDAH, teu filho tem isso ou aquilo. E este é um grande problema. Tem que ser feito da forma correta. Testes psicológicos validados com uma profissional preparada para isso. Depois vai para um especialista neurologista e o neurologista é a pessoa adequada para fazer esse tratamento. Primeiro, autismo não é doença mental, ele é uma neurodivergência. Assim, uma bipolaridade. Ele é uma neurodivergência, o TDAH é uma neurodivergência, então é uma forma do neurodesenvolvimento, esse cérebro se comportou de uma forma diferente, ele se desenvolveu de uma forma diferente. Então, o ideal é ir para um neurologista. E aí sim, a gente pode dizer que essa pessoa realmente é autista. Primeiro, autismo traz prejuízo. Se não tiver prejuízo, não é autismo. Não é porque é tímido que é autista, não é porque tem manias repetitivas que é autista. Tem que haver prejuízo. Talvez você olhe para mim e pense, mas que prejuízo você tinha, minha filha, se você falar tão bem. O meu prejuízo eu tenho até hoje, né? Eu tenho muita dificuldade na relação social fora do trabalho. Eu tenho um hiperfoco muito grande em estudo e em trabalho, tanto que eu já estou na 8ª pós-graduação e na 2ª graduação. Mais de 70 formações em terapia. Por conta desse hiperfoco, né, causado aí pelo TDAH, pelo autismo, né, pela superdotação, todo esse kit. Agora, sempre tive muito prejuízo na vida social. Pouquíssimos amigos. Se eu for trabalhar 24 horas... com 1000 pessoas ao meu redor é tranquilo. Se eu for para uma festa de aniversário, meia hora é muito incômodo. Eu não consigo. Então, o que acontecia é que eu tinha muitos problemas familiares. Eu tinha muitas discussões e brigas e eu não sabia por quê. Hoje eu sei que a minha sensibilidade sensorial é muito grande. Se eu estiver num ambiente que tem muito barulho, vai mexer muito comigo. Então, eu tenho um abafador. Quando a gente fala de nível de suporte no autismo, é isso. O abafador é um suporte. Controlar o meu tempo para ficar onde eu me sinto confortável não é um suporte. E te digo que descobrir o diagnóstico ao mesmo tempo que foi assustador, foi libertador. Porque sabendo como eu funciono, agora eu sei os limites que eu posso colocar. Exatamente. Pessoal, o nosso tempo aqui está acabando com a Mari, mas nós estamos com um projeto aí dela quinzenalmente falando sobre todas essas neurodivergências, trazendo o caso. Né? Imagina, olha quanto essa mulher estuda. Então, tem muito para passar aí para cada ouvinte da rádio. E, pessoal, queria que você deixasse uma mensagem, Mari. Alguma coisa que trouxesse um pouco de acalento aí para quem está ouvindo, para quem precisa. Alguma mensagem que seja um pouco também do seu slogan. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora que eu também já fui essa pessoa que não era provável. Eu fui a pessoa que não era provável estar aqui. Eu fui a pessoa que todo mundo já achava que não tinha mais jeito. Eu fui a pessoa que por muito tempo alguém dizia para mim, nossa, mas você só faz bobagem, você parece tão inteligente, né? Você parece tão inteligente, para você parece que não tem jeito com o que você fez. Só que quando você acredita
que você pode mudar. Ninguém pode te segurar. Não deixe que ninguém te faça duvidar daquilo que você é capaz de fazer. Existe um poder e uma força dentro de você, colocado pelo Criador, que é imbatível, que qualquer palavra que digam para você não pode combater isso, que é a vontade de viver e de ser melhor. E você não vai mudar daqui para lá rapidamente, esquece isso. Agora, as pessoas me perguntam assim, Andressa, Mari, como eu sei que eu evoluí? É quando eu paro de fazer aquilo que eu fazia que era disfuncional? Não. É quando cada vez você faz menos. É quando cada vez você tem mais consciência. É quando cada vez você se controla mais. E aí você se torna o líder de si. Né? Então, desejo que você que está me ouvindo, que você que... Muitos não acreditam em você, enquanto você não fizer esse trabalho. As pessoas não vão fazer por você. Desejo que você cuide de você e que você siga transformando a sua e outras vidas. Que lindo! Parabéns. Muito obrigada. Gratidão, amada, pela tua luz, pelo teu conhecimento. Acredito que todo o teu esforço de estudar e trazer cura para as pessoas está reverberando, né? Sim. E a gente com esse projeto quer atingir mais pessoas que elas tenham acesso. Que muitas vezes, eu sempre falo, nós terapeutas, a gente não tem, né, a grande mídia ao nosso favor, né? Tem toda uma indústria por trás, só que a gente vai crescendo aos poucos. E como hoje, uma das terapias mais antigas é o Reiki, né? E muita gente ainda me pergunta o que é o Reiki. Sim. Né? Que é o básico, um dos básicos aí de uma terapia. Então, pessoal, temas como esse, muito mais, vão estar aqui. Daqui a pouco nós vamos ter um convidado também falando sobre a terapia do magnetismo, conhece? Maravilha, conheço. Aí, ó. Então, falar sobre magnetismo, pessoal. Mais uma vez, quem tiver dúvida, manda mensagem para nós aí, que a gente vai estar respondendo. Gratidão, Mari. Eu que agradeço. Até a próxima. E a gente vai estar marcando outros encontros aqui para estar compartilhando essa sabedoria com vocês. Gratidão a minha.